Nós vamos ler no livro de Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler dos versículos 11 até o versículo 24. Texto bastante conhecido de todos aqueles que têm costume de ler a Bíblia, né? Mas nós vamos pensar aqui rapidamente sobre este filho pródigo que deixou a casa do pai, mas que depois voltou. E nós vamos tirar aqui algumas advertências para nós, alguns avisos, e como o Senhor nos chama para voltar para Ele, né? Lucas, capítulo 15, versículo 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Que o Senhor Deus possa abençoar a meditação da sua palavra em cada um dos nossos corações, né? Nós vamos pensar em 4 pontos aqui nesse texto, e que nos fala muito de perto a respeito da nossa condição diante de Deus. Nos fala tanto a nós que já somos filhos de Deus, já temos confessado o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal, mas também fala muito para aqueles que porventura possam estar ouvindo e ainda não tomaram uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo, ainda não o confessaram como Senhor e Salvador pessoal. Nós vamos pensar primeiro a rebeldia e a insatisfação deste jovem. Versículos 11 até o versículo 13, nós vemos isso. Ele se rebelou contra seu pai, ele queria novas experiências, ele queria um novo tipo de vida para si. Quem sabe ele estava cansado daquela vida ali com seu pai, com sua família, né? Era uma vida muito normal, muito costumeira, e muito, quem sabe, de ficar em casa, e aquela rotina de sempre, e aquelas coisas que muitas vezes adolescentes acham, né? Pai enjoado, mãe enjoada, fica cobrando, fica pegando no pé. E este jovem, ele pensou assim, e ele queria novas experiências. Ele se rebelou contra seu pai, ele estava insatisfeito em casa, e ele queria sair. Ele pede então a parte que lhe cabia na fazenda a seu pai. E nós podemos imaginar que o seu pai, contrariado sem dúvida, mas concedeu. Seu pai concedeu a ele a parte da fazenda. E nós queremos pensar aqui que não é diferente em nossos dias, não é diferente com a nossa sociedade. Isso já vem se arrastando há muitos anos. A insatisfação de estar na casa do pai, a insatisfação de estar diante das coisas de Deus, ou o desejo de buscar satisfazer os desejos carnais, o desejo de buscar satisfazer a sua vida nas coisas que o mundo oferece e não naquilo que Deus tem.
Nós podemos pensar aqui, aquele pai, ele dava o melhor que ele podia para os seus filhos, e para aquele filho não seria diferente, mas ele não estava satisfeito, ele queria experimentar novas coisas. Não é assim que acontece hoje? Quantas vezes nós deixamos as coisas de Deus de lado, ou as ignoramos, ou não queremos acertar com as coisas de Deus, não queremos buscar as coisas de Deus, porque achamos que elas são muito ultrapassadas. Nós estamos vivendo no século 21, né? Precisamos de novas experiências, de coisas novas, um mundo tecnológico. E a Bíblia, não sei, a Bíblia está muito ultrapassada, às vezes pode pensar assim, né? Será que é o caso de alguém aqui? E às vezes está pensando assim, olha, eu vou viver a minha vida, eu vou curtir a minha vida, eu vou aproveitar a minha vida enquanto eu ainda sou novo. Quem sabe quando eu estiver mais velho, eu possa até voltar, né? E aqui nós lemos no versículo 13, o final do versículo diz que este jovem vivia dissolutamente. E se nós olharmos no dicionário, essa palavra dissoluto ou dissolutamente, isso tem o significado de imoralidade, de corrupção, de viver atolado nos prazeres que o mundo oferece, nos prazeres que a carne oferece. Talvez tenha alguém aqui vivendo assim, não está satisfeito com as coisas de Deus, ou não quer saber das coisas de Deus. Talvez tenha alguém nos ouvindo que esteja pensando assim, eu não estou querendo saber das coisas de Deus, eu quero aproveitar a minha vida, eu sou muito jovem, ou eu ainda tenho muito tempo pela frente. E quem sabe pode estar vivendo uma vida dissoluta, pensando somente nos prazeres que o mundo oferece. Oxalá não seja a condição de ninguém que esteja nos ouvindo, oxalá que não seja a condição de ninguém que esteja aqui, vivendo uma vida dissoluta, imoral, afastada dos princípios de Deus, mas pode ser uma realidade também. Agora nós queremos considerar em segundo lugar a dura experiência que este filho pródigo teve. A dura experiência. Nos versículos 14 e 16 nós vamos ver isso, que ele sai e ele consome tudo aquilo que ele havia herdado do seu pai, ele gasta toda aquela fazenda que ele havia herdado, satisfazendo os seus desejos, vivendo dissolutamente, mas uma hora findou. Chegou um momento que acabou aquela fazenda, ele tinha muitos amigos para desfrutar daqueles bens que ele tinha, daquelas propriedades financeiras que ele tinha, mas quando isso acabou, ele perdeu os seus amigos, ninguém lhe dava nada, e ele começa a passar necessidade. E nós vemos aqui que ele teve que sair e procurar um daqueles homens ali, daqueles povos, daqueles cidadãos daquela terra ali, para apacentar porcos. E a palavra de Deus nos diz que ele desejava fartar-se da comida que os porcos comiam. Nem diz que ele se fartava delas. Ele estava passando necessidade, não tinha com o que comer, não tinha com o que comprar alimentos, e a palavra de Deus nos diz que ele desejava se fartar das alfarrobas que os porcos comiam. Ele estava enfrentando uma dura experiência. Para o judeu, o porco era um animal impuro. Imagine a condição deste homem, agora tendo que apacentar porcos, querendo se alimentar das comidas dos porcos. Era uma dura experiência para ele. E esta é a consequência do afastamento ou do abandono das coisas de Deus. É uma dura realidade. Esta é a consequência daqueles que se afastam dos caminhos de Deus, ou daqueles que não buscam ao Senhor Deus, que não querem acertar a sua vida com Ele. O melhor que o mundo pode oferecer é algo impuro, é algo que não satisfaz, é algo que não traz prazer algum, é algo que deixa um vazio muito grande na vida do ser humano. Pode estar acontecendo com algum aqui nesse momento, pode estar acontecendo com alguém que esteja nos ouvindo, está com um vazio que precisa ser preenchido, às vezes procurando preencher em vícios, em drogas, em bebidas alcoólicas, ou em imoralidades, vivendo uma vida dissoluta, longe dos caminhos de Deus. Imagine a situação desse homem.
Mas nós lemos em Gálatas capítulo 6, versículo 7, de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso também ceifará. Este aqui estava colhendo o que ele havia semeado, ele abandonou a casa do pai e agora ele pagava o preço. Quantos estão hoje vivendo vidas tristes, deploráveis, porque têm abandonado as coisas de Deus, porque têm ignorado as coisas de Deus, não quer colocar Deus à frente de suas vidas, e estão vivendo vidas miseráveis, estão tendo consequências terríveis. Olhe a tua vida, olhe a tua situação, olhe para você mesmo, e pense: como eu estou vivendo? Eu poderia desfrutar de coisas melhores. Os prazeres que o mundo oferece, os prazeres que a carne oferece são passageiros, eles não satisfazem, eles podem trazer um gozo momentâneo, repentino, mas que logo se transforma em tristeza, em pranto, em problemas, em consequências ruins. Deixar as coisas de Deus de lado, ignorar as coisas de Deus, não querer colocar Deus em primeiro lugar na tua vida, te levará a experiências terríveis. Agora, em terceiro lugar, nós podemos considerar a atitude correta daquele filho que ele tomou. Versículos 17 a 21 nós vemos isso. Ele toma uma atitude correta. Nós vemos aqui nos versículos 17 a 21, começa dizendo: ele caindo em si. Ele olha para si próprio, ele vê a situação em que ele se encontrava, ele vê a situação em que ele estava vivendo e ele pensa: olha, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de comida, e são trabalhadores, não são filhos, e eu estou aqui padecendo fome, eu estou tendo necessidades, e eles estão lá saciando, aproveitando. Então ele cai em si, e ele pensa: olha, eu vou voltar para a casa do pai. Ele reconhece o seu erro, ele diz: eu vou chegar diante do meu pai e dizer: pai, eu pequei contra o céu e pequei diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho, eu quero que o Senhor me trate apenas como um dos teus trabalhadores. Esta era uma atitude correta, e é esta atitude que todo ser humano precisa ter. Se você ainda não tem o Senhor Jesus Cristo como Salvador, você precisa cair em si, voltar para dentro de si, olhar a tua vida, olhar que você está vivendo uma vida sem esperança, uma vida sem poder desfrutar das coisas de Deus, uma vida de ter a certeza de que partindo deste mundo estará com Cristo na glória eterna. Você precisa cair em si, sentir os teus pecados, sentir a tua situação diante de Deus, e sentindo isso, reconhecer, como este filho fez aqui, reconhecer o teu estado e chegar diante de Deus dizendo: Senhor Deus, eu pequei contra ti, eu estou em pecado, mas toma essa atitude, reconheça, caia em si, entenda a tua situação, reconheça que está vivendo uma vida miserável, uma vida triste, uma vida sem Deus, uma vida perdida, e que te levará à perdição eterna, e volte-se para Deus, como este filho tomou essa atitude de voltar para a casa do pai. No versículo 20 que nós lemos que ele, levantando-se, foi para seu pai. Você precisa reconhecer os teus pecados, cair em si, reconhecer, como diz lá em Romanos capítulo 3 e versículo 23, que todos pecaram. A palavra de Deus nos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E em Romanos 10, versículos 9 e 10, nós lemos: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Se você já é um filho de Deus e está vivendo também longe, afastado, reconheça a tua situação, volte para Deus. E nós vemos aqui em quarto e último lugar a misericórdia do Pai. Versículo 22 nós lemos: o pai, porém, disse aos seus servos, versículo 20, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. O pai estava pronto para recebê-lo, estava ansioso para recebê-lo de volta. Nós vemos aqui a misericórdia do Pai. O Senhor Deus
também é um Deus de misericórdia. O Senhor Deus é o Deus que tem por essência perdoar. Eis que perdoar de Jesus é a glória. Ezequiel capítulo 33, versículo 11, diz assim que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas em que ele se converta do seu mau caminho e viva. Isaías 55, versículo 7, olha o que esse versículo também nos diz, como é interessante. Isaías 55, versículo 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O Senhor Deus quer te perdoar. Ele quer te receber de volta. Nós nascemos debaixo da condenação do pecado. Desde que Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, toda a humanidade está sentenciada debaixo do pecado. Mas o Senhor Deus quer te receber de volta e Ele está pronto para perdoar. Mas Ele precisa que você faça como este filho pródigo, caia em si, reconheça o teu estado de perdido, de indigno, de não merecedor, volte-se para Ele, reconhecendo esse estado, confessando-lhe a Ele os pecados, pedindo a Ele perdão, porque Ele tem prazer em perdoar, Ele quer te perdoar. Este pai aqui mandou que buscasse o bezerro cevado, preparou um churrasco para receber o seu filho com alegria. Deus tem prazer em que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e viva. Ele não tem prazer na morte do ímpio, ele não tem prazer na morte daquele que não arrepende dos seus pecados e não volta-se para ele. Volte-se para Deus agora, reconheça que é um pecador, confessa a Ele os teus pecados, peça a Ele perdão, porque Ele é grandioso em perdoar. Ele é um Deus de misericórdia. Que Deus possa nos abençoar e possa aplicar a sua palavra a cada um dos nossos corações, tanto para aqueles que ainda não têm o Senhor Jesus Cristo como Salvador, para voltar-se para Ele, reconhecer, arrependido, confessar-lhe os pecados, pedindo-lhe perdão, pela obra que o Senhor Jesus Cristo realizou ali na cruz do Calvário. E para você também, para nós que já somos filhos de Deus, que já o temos como nosso Senhor e Salvador pessoal, se estamos andando longe, se temos falhado, se temos ignorado as coisas de Deus, voltemos para Ele, confessemos a Ele, busquemo-lo de volta, e Ele está pronto a nos receber, a nos acolher e nos perdoar. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém.